Olá, sejam bem-vindos ao FECOFARcast, o podcast oficial da FECOFAR. Sou Marcelo Grasso, presidente da FECOFAR e um dos sócios fundadores das redes Master Pharma e Super Popular. E hoje estou aqui com meu grande amigo e executivo da FECOFAR, Williams Robles. Tudo bem contigo, Williams? Tudo bem, Marcelo? Estamos aqui para mais um episódio do FECOFARcast. Hoje com dois convidados que são, além de convidados, são nossos amigos, né? E nós temos aí a oportunidade de conhecer a história com mais detalhes de redes tão importantes como a Rede São Rafael e a Master Pharma, que são redes associadas aí da FECOFAR. Então tenho certeza que vai ser mais um grande episódio, vai trazer bastante conhecimento e mais detalhes sobre essas redes. É isso aí. Pessoal, hoje, com certeza, é um episódio muito bacana. Gostaria que vocês assistissem até o fim, porque vocês vão ver histórias que vão fazer vocês pensar, que vão fazer vocês refletir e que vocês vão ver como a vida é muito bacana, tanto na vida pessoal quanto na vida do empreendedorismo, tá bom? Nós estamos aqui hoje com Emerson Angonese, um dos sócios fundadores das farmácias São Rafael, e estamos aqui com Daniel Ronck, head de negócios das redes Master Pharma e Super Popular. Tudo bem com vocês? Daniel, como é que tu tá? Bom dia, Marcelo, Williams, a todo o nosso time FECOFAR, né? Quero dizer primeiro que é um grande prazer estar aqui nesse espaço, nessa estrutura que a gente desenvolveu para trazer melhores comunicações, mais acesso, mais informação para todos os associados das redes que compõem a FECOFAR. Então é uma honra aí, um momento gigantesco, de grande oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória de vida, seja pessoal, profissional, e da história das nossas redes, né? O que nos trouxe, o que nos fez chegar aqui, né, nesses desafios que tem o nosso mercado aqui. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser conteúdo aí de muito valor aí para todas as lojas aí que compõem a FECOFAR aí. Bacana, Daniel. E aí, Emerson, tudo certinho? Graças a Deus, tudo muito bem. Muito feliz de estar aqui hoje, junto com 3 amigos de longa data, contar um pouco da nossa história, nos conhecer melhor, né? Porque às vezes tem pedaços da história que a gente acaba não sabendo. Então, estou muito feliz aí de estar participando da gravação desse FECOFARcast. Temos certeza que vai servir como base para várias pessoas aí que estão pensando em como empreender, em como começar o seu negócio, ou validar alguma coisa que talvez estejam fazendo e ficam com dúvida na hora de dar continuidade. Então, vai ser muito legal. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Obrigado pelo convite. Obrigado ao FECOFAR. E obrigado aí ao Williams e ao Marcelo pelo convite. Williams, nós te agradecemos, né? Sim. Ter pessoas assim fantásticas junto com a gente, tá bom? Como a gente falou, né, são histórias inspiradoras. E antes do negócio, tem as pessoas. Então, por isso, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês, né? Quem são vocês? Sabe aquilo que a gente às vezes pensa, poxa, o que meu filho às vezes não sabe de mim, né? Ô Dani, como é que é a tua história? Da onde tu veio, onde tu nasceu? Bom, conta para nós. Vamos lá então, falando um pouquinho da história de vida do Daniel, né? Ao longo desses 47 anos aí, eu costumo dizer que dá para fazer um livro já, né? Bom, o meu primeiro contato com o varejo farmacêutico, ele começa aos 13 anos de idade, numa cidade Criciúma, mais dentro de um bairro, né, chamado bairro Rio Mãe, aí, certo? Como eu costumo dizer, a nossa terrinha, né? E lá foi o meu primeiro contato com o varejo farmacêutico, onde a gente começou a desenvolver um trabalho, né, no primeiro momento como atendente, né, limpando as prateleiras, auxiliando ali na parte de atendimento com o pessoal da farmácia, né? Logo depois, a gente acaba se dedicando mais à questão de estudo, tudo, e depois vem uma questão de faculdade, a gente acaba se formando aí e tal, fazendo o 2º grau, e aí na faculdade eu entro por uma coincidência na área de computação, ciências da computação, e aonde eu tenho meu primeiro contato com essa grande pessoa, que é o Marcelo aí, que eu costumo dizer que é meu professor e meu mentor.
e foi dali que começou o meu encaminhamento de fato para o varejo farmacêutico, né? O Marcelo, ele acabou um dia a gente conversando, falando um pouquinho do meu perfil, me pedindo aí, né, Marcelo? Como outra onde a gente pode contar, me pedindo para mudar de curso, entendendo que aquela área não fazia muito sentido comigo, mas ali ele já tinha o feeling, já percebi em mim o feeling mais comercial, voltado realmente para uma área de venda, né? E aí a gente começou a ter uma relação mais próxima, acabamos nos tornando amigos, né? E aí ele me indicou primeiramente para uma indústria, me indicou para um amigo, na época o Machado, né? Dono da antiga Cirumed, hoje né, o Sul, e através do Machado que me indicou para o Teuto para fazer um trabalho de merchan junto às lojas, né? E aí foi onde começou a minha caminhada, né? Para a gente construir a história, depois a gente vai contando para não contar tudo de uma vez só aqui, né? A história do Daniel é bacana, ela se confunde com a minha, né? Porque eu cheguei em 97 em Criciúma, e como eu sou formado em computação, aí eu fui dar aula na Unesc, né? Tu lembra qual era a matéria que eu dava? Álgebra computacional. Rapaz do céu, para quem não gosta muito de matemática, tu saber como é que o computador trabalha. Aí foi que eu conheci o Dani, né? Dando aula, e eu cheguei assim, Dani, tu para computação, tu é muito comercial. Bem isso mesmo, Marcelo. Mas bacana isso. Bacana relembrar isso aí, né? Porque foi em 98. 98, exatamente. Isso aí. E meu amigo Emerson, me conta um pouco. Quem que é o Emerson? Bom, eu sou um cara que vem de uma cidade muito pequena aí no interior de Santa Catarina, chamada Jardinópolis. Hoje estou com 51 anos, pai de 2 filhos, Rafaela e Otávio. Estávamos viajando, inclusive estão agora no aeroporto retornando para suas casas, aí eu acabei ficando em São Paulo. Então, muito feliz de estar aqui. Sou de família humilde, né? Comecei a trabalhar desde muito cedo, lá na cidade de Jardinópolis mesmo, nos poucos empregos que tinha, numa pequena fábrica de cadeira, com 12 anos de idade. E eu comecei a trabalhar tão cedo, por quê? Porque eu tinha um pavor de pegar grana do meu velho, meu pai. Olha. E eu queria já ser independente desde muito cedo. Então, desde os 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar para não ter que ficar dependendo deles, até porque eles também não tinham muita condição de tá me dando o valor que eu gostaria como mesada, né? Para passar aí os finais de semana aproveitando um pouco melhor. Mas, enfim, comecei a trabalhar desde muito cedo, me formei lá, segundo grau, logicamente, depois acabou os recursos de estudo naquela cidade, e a próxima cidade que a gente tem próximo de Jardinópolis é Chapecó. E foi aí, então, que me mudei para Chapecó, e foi ali que começa a nossa história aí, inclusive com parceria com meu sócio, que éramos conhecidos lá desde Jardinópolis, inclusive estudávamos na mesma escola e trabalhávamos na mesma pequena fábrica de cadeiras lá. Vocês dois são de Jardinópolis. Os dois de Jardinópolis, município progressista, olha aí. Olha, tu vê, né? Para mim, o Emerson era de Chapecó. Eu hoje me considero de Chapecó, estou há mais de 35 anos lá, mas eu sou de uma cidade próxima a Chapecó. Que bacana. Me formei em Jardinópolis, segundo grau, para Chapecó, porque o meu sonho era ser dentista. Dentista? Dentista. E foi aí que eu fui para Chapecó. Essa é novidade para Meus pais me emanciparam, eu tinha 14 anos na época, quando acabei o segundo grau, não tinha 15 ainda. Meus pais me emanciparam para me mudar, para poder locar um apartamento, uma kitnet lá e estudar, para querer fazer, né, faculdade de dentista. Estudei durante meio ano, fiz pré-vestibular, me dediquei muito, porém o estudo até então, né, um pouco vindo de precário. Jardinópolis. Fiz 7, conta de mentiroso, mas fiz 7 vestibulares para odonto e, infelizmente, estava absurdamente concorrido, todos eles, né? Cheguei a pegar 70 por 1, né, vagas, então não consegui passar. Porém, numa daquelas conversas sobre dentista e querer ser dentista, eu conheci um amigo lá de Chapecó que era dentista. E ele disse, Emerson, mas espera aí, tu não é de uma família humilde lá de Jardinópolis, tal? Tu me falou que eles não têm muito recurso e tal. Tu tá fazendo vestibular só para federal, né?
Não, estou fazendo vestibular para tudo, federal, particular. Se tu tem noção de quanto custa uma faculdade de odonto, não olhei. Meu pai falou que era para estudar, se era o que eu queria, já estava tudo certo. Mas o teu pai tem condições de pagar aquilo? Só, olha, eu acho que tem, ele mandou eu estudar. E aí foi que eu fui ver quanto custava, era período integral, era manhã e tarde, não ia poder trabalhar, a não ser que fosse só à noite. E aí eu fazendo as contas lá, nem vendendo tudo que minha família tinha, conseguia bancar. Olha só. Né, essa faculdade de odonto. Ou seja, meus planos zeraram a conta, né? Não era culpa da minha família também, porque eles também não tinham a mínima noção de quanto custaria. E aí só sobrou um recurso. Vamos trabalhar. E foi isso que eu fiz por muitos anos, né? Estamos aí com 51 anos, então comecei com 12, imagine quanto tempo a gente está ralando aí. E foi assim que começou a minha história no ramo farmacêutico. Ô Emerson, tu hoje é um dos maiores empresários do ramo farmacêutico do Brasil, de farmácia. E tu vê, né? Ele falou que, infelizmente, ele não passou no vestibular para odonto. Tentou 7 né? vezes. A gente, às vezes, Insistiu. 7 vezes, insistiu. E, de repente, lá em cima falando assim, cara, Não é por tu aí. não é para cá. Tu não é para essa área, tu vai ter que ajudar em outro lado. Tu tá na porta errada. A males que vem para bem, né? Então vamos dizer que foi isso que aconteceu. Mas estou muito feliz com a trajetória que eu tive, sim. É isso aí. Ô, Williams, e também outra coisa bacana que a gente está conhecendo aqui, porque assim, ó, quando a gente falou da Tamires, da Multidrogas, ela começou a trabalhar com 10 anos, vendendo os palitinhos para fazer o espetinho. Aí conversamos com o Ricardo, que é o presidente da Farmais, com 13 anos, ele veio para São Paulo sozinho, porque também era de uma cidadezinha do interior, com 15 anos foi para o Japão, né? Sozinho. Agora, sozinho, eu perguntei para ele, tá, mas tu falava inglês? Assim, não falava nada. Meu pai me emancipou e eu fui. Agora o Emerson, também de uma cidade, Jardinópolis, pequenininha, com 12 anos, né? Poxa, cada história bacana. O Daniel, do Rio Maina, né, cara? Um distrito de Criciúma. E é isso aí, né, Marcelo? E aí a gente passa pelas pessoas e elas costumam dizer, né? Pá, tu teve sorte, né? Eu digo, sorte demorou alguns anos, né? Eu costumo dizer que quem trabalha sempre tem sorte, né? Quanto mais trabalha, mais sorte tem. É incrível isso, né? É normal isso aí. E a parte boa é isso, né? Eu acho que cada um aqui dentro, né, desse espaço aqui sempre deu o seu melhor, né? Sim. De alguma maneira, a vida nos conduziu. Muitas vezes a gente deseja algo, como o Emerson está contando a história aqui para a gente de ser dentista, né? E hoje se torna um dos grandes empresários do segmento, o cara que é exemplo aí do nosso negócio, do nosso segmento. Então, fez com muita maestria. Então, tinha projetos de vida e de repente o destino muda ele. Tu queria ir pra computação, cara? Eu ia falar agora. Imagina esse bendito na computação, que tu tem que ficar na frente de um computador. Não ia dar certo. 12 horas por dia. Fala pelos cotovelos, cara. Como é que ia ser? Não ia dar certo. Tive duas alegrias, né? Não, mas as histórias, elas são muito parecidas. São. Eu também sou formado em computação, até que uma pessoa do ramo têxtil, ele falou o seguinte: Marcelo, tu tens uma veia comercial muito grande. Teu negócio não é computação. Bacana que eu consegui usar a computação pro ramo farmacêutico. Legal. Eu gostava de computação, mas são pessoas que às vezes de fora, né? Tu vê o teu amigo, cara, tu sabe quanto é que custa um curso? E a gente às vezes não sabe. Sim. A gente acha que o nosso caminho é esse. Sim. Né? E às vezes tem que ter pessoas, às vezes não, né? Na maioria das vezes são pessoas de fora que veem a nossa história para nos dizer realmente qual é o nosso caminho. Que bom que tem pessoas que chegam até nós de forma positiva, né? Porque de vez em quando tem algumas que impactam negativamente, mas a gente é abençoado por chegarem essas pessoas de forma positiva e nos darem algumas direções, algumas luzes, alguns caminhos que fazem a gente mudar toda a trajetória e ter muito mais assertividade. Verdade. Pessoal, vocês estão percebendo pelos nossos podcasts que as pessoas que hoje são de sucesso, no começo, a grande maioria veio de família humilde, Sim. né? Começou cedo a ralar.
Mas então isso nos dá força para saber que para os nossos filhos, eles vão ter que fazer a parte deles, mas lá na frente a gente sabe que eles vão ser felizes. Com toda certeza. Perfeito. Né? Bom, dando continuidade, e conta para nós agora um pouquinho, Daniel, tu já falou um pouquinho, mas fala com um pouquinho mais de detalhes, como é que daí tu entrou no ramo farmacêutico? Porque esse ramo, quando a gente entra, cara, é difícil saber alguém, né, Williams, não sai mais. que começou em farmácia e foi para outro ramo. Geralmente sai e volta. E volta. Quem sai, volta. Quem sai, volta. Eu costumo dizer que é o nosso vício diário, né? Eu acho que o segmento é isso, ele nos prende... Cachaça boa. Realmente é um mercado bastante dinâmico, a gente já passou, né, Marcelo, por várias mudanças nesse segmento e quando a gente acha agora vai ficar mais tranquilo, acaba vindo sempre outras mudanças, então faz com que a gente se reinvente todos os anos. Bom, Marcelo, falando um pouquinho então, né, dessa trajetória, como eu falei, dá para a gente fazer um livro aqui, principalmente a minha história, a tua que acabou se cruzando lá em 98. A partir do momento que eu fui indicado, né, para trabalhar como merchan no Teuto, logo na sequência fiz um trabalho de basicamente 1 ano com um Teuto, passei por outras distribuidoras também do segmento, voltado mais à questão da venda, e aí em 2000, né, o meu professor, o meu mentor aqui, o Marcelo, acaba concretizando a fala, né, realizando a fala dele, que ele me disse lá atrás que estaria montando uma empresa que dentro do meu perfil se encaixaria perfeitamente para a gente estar trabalhando junto. Então, em 2000, foi a minha primeira passagem, vamos dizer assim, com a Master Pharma, a convite do Marcelo. Trabalhamos ali durante 2000 até finalzinho de 2021 para 2022. Acabo saindo temporariamente, né, porque o coração era pertencente à Master Pharma, já o nosso elo era muito forte. Fui a trabalhar diretamente com indústrias de venda, daí entrei no laboratório Looper, né, depois fiquei 3 anos ali com a Looper, e depois saí e voltei para a distribuição. Em um determinado dia, até a distribuidora de Chapecó lá, né, a MedChap, que é conhecido nosso também, e depois acaba um dia batendo na porta do Marcelo e pedindo para voltar, né? E aí a nossa história, ela se comunicou e já vinha com muita bagagem. Eu sempre costumo dizer que a venda, ela é uma formação diária, eu acho que é um aprendizado muito grande, porque ali a gente lidar com muita gente, né? Então, e até esqueci, Marcelo, um pouquinho antes, ali com meus 18 anos, eu tive uma passagem também pelo Canal Alimentar, né, uma distribuidora local da nossa cidade de Criciúma, onde eu visitava só realmente varejinho pequeno, mercearia, lanchonete, né? Esse foi o meu primeiro contato, vamos dizer assim, mais com venda, né? E depois voltando realmente para o Canal Pharma e construindo essa história que vem perpetuando esse até tempo hoje. Aí, né? E essa relação muito próxima entre Master Pharma e Marcelo, como tu falou, a nossa história se cruza e a gente está junto aí diariamente. Então, Marcelo, eu acho que toda essa história, essa trajetória do Daniel, ela não tem como ser contada sem ter a passagem através da tua pessoa, né? Então, foi o que me deu muito lisonjeado aqui. Olha a responsabilidade, hein? É importante. Obrigado. Então, a gente vem realmente trazendo essa bagagem, mantendo as essências da empresa quando ela foi constituída lá em 98, a Master Pharma. E obviamente que isso fica muito mais fácil. Se tem uma coisa de sorte, é quando a gente tem a oportunidade, como o Emerson falou, de ter pessoas que cruzam o nosso caminho, né? E aí construímos uma história não só profissional, mas também pessoal, de vida, né? Então, o Marcelo, hoje eu digo que é mais do que um amigo, é um irmão, é um pai, né? Me conduziu como vida pessoal, como vida profissional, né? E essa relação de sentimentos pessoal e com a empresa, né? Uma relação realmente de pertencimento com a Master Pharma, né? Muitas vezes a gente tem os nossos atritos, né, Marcelo, como diz outro, mas sempre brigando, né, pelo melhor, para a construção, né? E obviamente que a gente muitas vezes não entra em consenso no momento junto, na hora, mas a gente sempre acaba no final encontrando o melhor caminho para que a gente possa certo, né? conduzir. Não é certo ou errado, né, Marcelo? São sentimentos Sim. e pensamentos. A gente diverge, a gente tem a liberdade de divergir, né, em pensamentos,
mas a gente sempre constrói, que foi esse projeto. Eu acho que a FECOFAR, né, ela nasce de alguns sentimentos nossos, né, e depois compartilhado aí com as 7 redes que a gente vem construindo essa história aí. Então, acho que Bacana. essa é um pouquinho, né, mais aí, mas temos mais tempo para ir falando aí, Marcelo. Com certeza. Emerson, como é que tu entrou? A gente já viu o comecinho, né? Certo. Daí a gente viu que odonto não ia dar certo. Agora conta pra gente assim, como é que realmente tu ingressou na área farmacêutica, no mercado farmacêutico? Quando eu vi que não tinha mais possibilidade de dar sequência aí na faculdade de odonto, que não tinha condições, a não ser que passasse numa federal, e era extremamente difícil, era difícil inclusive para minha família bancar para ficar estudando em Chapecó durante esse período aí para pré-vestibular, né? Imagina. Então, não tenho o que fazer. Eu já queria trabalhar, comecei a trabalhar desde os 12 anos, então eu já estava com quase 15. Para mim, trabalho não era problema. E eu fui convidado a trabalhar numa farmácia de um pessoal lá de Jardinópolis, que era conhecido. E tinha uma farmácia do lado da minha casa. Então já... Em Jardinópolis? Em Jardinópolis. Aí tu voltou para Jardinópolis? Não. Eu trabalhei em Chapecó. Eles tinham uma loja antigamente em Jardinópolis, depois botaram em Chapecó. Já estavam em Chapecó. E eles estavam precisando de gente lá. Um office boy para levar, entregar convênio, fechar convênio, ir no banco, entregar malote, ajudar no caixa, enfim. E foi aí que eles me chamaram para começar a trabalhar. E eu entrei no ramo farmacêutico, né, lá em 92, alguma coisa assim, 91, 92. Fiquei por 3 anos na loja. Durante esses 3 anos passei por todas as áreas dentro da loja. E quando eu saí, eu estava tocando a loja, né, como responsável da loja. Olha Então, só. em pouco tempo, surgiu a oportunidade de crescer dentro da própria, sempre se colocando à disposição. E uma das coisas difíceis que a gente hoje encontra, né, em relação à mão de obra e tal, a gente estava falando até agora há pouco nos bastidores, mas na época nós abrimos a farmácia, eu abria a farmácia às 7h30 da manhã e eu fechava às 10 da noite. E eu parava meia hora para almoçar. Hoje nem pode, né? Legalmente a lei não permite. Então, há mais de 30 anos atrás, essa é a minha rotina. E não é porque ele pedia isso, não é porque o dono pedia, eu fazia porque eu queria fazer. Então, olha a dedicação que nós tínhamos para querer aprender, para querer ficar dentro do negócio. Com isso, algumas distribuidoras, olhando meu trabalho e tal, viram que eu tinha jeito para venda e tal, me convidaram para ser vendedor de uma distribuidora que é a Predimar. É uma distribuidora nacional, né, antiga, que foi fundadora, inclusive, da franquia Farmais, que era dona, inclusive, do laboratório Luper. Olha como que se cruza aqui, que eu não sabia. Né? Olha. Então, trabalhei durante 3 anos também, fui convidado, aceitei, saí da farmácia, comecei a trabalhar 3 anos na Predimar, e eu diria que foi uma escola para mim. Por quê? Porque eu ficava todos os dias atendendo farmácia. Né? Santa Catarina, sudoeste do Paraná, parte do Rio Grande do Sul. Então, frequentemente, o dia todo atendendo farmácia, conhecendo muito do que fazer na farmácia e muito do que não fazer na farmácia, né? Olha aí. Então, essa experiência, eu diria que ela foi um divisor de águas para mim, quando tomei a decisão de montar a minha própria loja. Trabalhei durante 3 anos nessa distribuidora, porém, isso há 30 anos atrás, a realidade é muito semelhante de agora, que é a reclamação de alguns vendedores. Quando começa a aumentar o salário, diminui setor, ou diminui comissão. Ou seja, onde tem um vendedor ganhando muito, coloca 2 e, né, ajuda de custo e faz com que a coisa, porque 2 trabalham, puxam mais venda do que 1. E não, então não é que o processo está errado, é o processo normal. É o normal do processo. Porém, de tanto eu reclamar para o meu gerente, que cada vez que eu crescia o salário, eu já sabia que vinha alguma poda de algum lugar. Aí ele me disse: Emerson, só tem um jeito de você resolver isso. Monte a tua. Ele te falou isso? Ele me falou. Porque daí você vai empreender, você vai sofrer com todas as dores do empreender, e aí tu vai poder fazer o teu salário conforme tu quer. Mas tu não fica na dependência de ninguém. E aquilo me deu um estalo. Eu disse: e é isso mesmo que nós vamos fazer. Morando junto com o meu sócio, com o Roger, que viemos lá da cidade de Jardinópolis, né? Sim. Começamos a conversar e tal, disse:
cara, se nós apertar tudo que nós temos, vender o nosso carrinho aqui, apertar, dá para começar com uma mini farmácia. E foi assim que a gente tomou a decisão. Ele também, na época, trabalhou em farmácia, também estava trabalhando numa distribuidora de perfumaria, e nós estávamos morando juntos na época também. Resolvemos montar nossa primeira farmácia. E foi assim que começou, né, a história da São Rafael. Já era Há São Rafael? 28 anos atrás. Já iniciou como São Rafael. Então a história é antiga e começou do zero negativo, como a maioria das empresas, né? Então Ô Emerson, uma pergunta. De onde surgiu o nome São Rafael? A origem? nós poderíamos até usar isso como uma maneira de divulgar e dizer que a sacada deles na época, né? Porque o santo São Rafael é o arcanjo que tratava as pessoas doentes. Então é o santo que tratava os doentes. Certo. Mera coincidência. Eu viajava seguidamente para Curitiba. E em Curitiba, porque nós tínhamos reunião da distribuidora aqui, da Predimar. Da Predimar. Era Curitiba. E em Curitiba tinha uma farmácia São Rafael, e era bonita a farmácia, uma farmácia chamava atenção, e sempre nós passávamos a pé, que era perto da onde que a gente tinha a reunião. E eu dizia, olha que legal a farmácia e que nome bonito. Se um dia nós tiver a nossa farmácia, eu montar minha farmácia, eu vou botar São Rafael. Eu ia lá saber de registro de marca, INPI, nada disso. E quando a gente resolveu botar São Rafael, botar a farmácia, começamos com São Rafael. Não sabíamos do arcanjo, né? Isso foi coincidência depois. Quando eu falei do nome, o Roger, que é meu sócio, tem um avô chamado Rafael. Disse, pô, que legal o nome, porque o nome do meu avô também é Rafael. Então, né, começou a coincidir o nome de São Rafael. Que bacana. E aí, quando montamos a farmácia, no primeiro mês, um dos primeiros clientes viu lá, que legal o nome São Rafael, vocês têm registro? Eu disse, não, tenho, tá na junta comercial. Eu disse, não, registro da marca. Eu disse, me explica mais. Não, você precisa ser dono da marca São Rafael, senão alguém monta São Rafael e te toma. Eu disse, mas eu também peguei, porque tem muita São Rafael que eu conheço. São Rafael, Então eu tô tomando meu cartão. Todo mundo pode dizer, disse, Emerson, gostei de você, você é gente boa, eu vou fazer uma pesquisa aqui sem custo, para ver se tem registro ou não. Fez a pesquisa, não tinha registro. Olha só. Quer registrar? Quanto custa? Salário mínimo na época. Eu disse, meu Deus, uma fortuna. Emerson, desconto 100 por mês e pego em crédito de produto aqui, porque ele era cliente da farmácia. Eu disse, tá fechado, toca pau, né? Porque já pensou se não tivesse registrado? Então, nós temos o registro da marca desde a fundação, ou seja, um mês depois da fundação, a gente tem o registro da marca. Hoje, São Rafael é exclusiva da São Rafael. Da São Rafael. Ô Emerson, quantas farmácias vocês têm hoje própria e tu ainda é sócio dele? Do Roger? Sim, sim. Hoje nós temos 15 lojas próprias, todas na cidade de Chapecó, e até um acordo que nós temos com os nossos franqueados, para nós não termos lojas fora de Chapecó, a não ser que tenha alguma franquia que a gente queira absorver por motivo de algum franqueado talvez querer parar a operação e tal. São 15 lojas próprias em Chapecó e mais 50 franquias, né? 45 abertas e 5 em processo de transformação. Não, mas antes a tua farmácia. São 15 farmácias. Quantos funcionários tu tem na farmácia? 220, 230 próprios. próprios. Uma vontade de perguntar quanto que vende. Aproveita o ensejo. Nossos números são liberados, não são segredo para ninguém. Não, mas é porque realmente hoje, eu acho que de Santa Catarina, de rede de Santa Catarina, uma das maiores redes próprias, né? De Santa Catarina, né, Emerson? Hoje ela não é a maior, mas ela está entre as maiores. Né? Isso. Um dos números que a gente tem lá, e a gente fala com bastante orgulho, é a nossa média de faturamento hoje, perante as redes associativista e franquia, ela é quase o dobro do valor médio de faturamento. Então, são lojas melhores, assim, em relação à estrutura, mais robustas, mais completas. Até porque o modelo é franquia. O modelo é franquia. Acho que seria importante a gente só trazer o modelo franquia, que a gente trabalha com associativismo / franquia, né? Certo, e o seu é o franquia puro na essência da franquia mesmo, né? E tem algumas coisas que diferenciam a questão da franquia, a questão de exigência, a questão de envolvimento do empresário em relação à franquia. Até por este motivo,
o número de lojas também é menor, né? Então, são modelos muito parecidos, porém, em termos contratuais, ele abrange outras coisas, correto? Sim, correto. A franquia é um processo um pouco mais lento e demorado, por quê? Porque hoje a gente consegue precisa passar, né? Além de ter todos os manuais de todos os processos documentados, a gente passa treinamento para o nosso franqueado de ponta a ponta, de como ele abre a loja, né? Desde contratação, RH, financeiro, compras, crediário, convênio, atendimento, treinamento para a equipe toda. Então, é desde auxiliar na formatação da loja, na reforma, no projeto arquitetônico, no padrão total, né? Não é obrigatório o padrão total, mas a maioria acaba optando para que fique o mais parecido possível da loja modelo. Por quê? Porque ela está testada e contra números no argumentos, né? Hoje nós temos mais de 60 lojas prosperando. Então, as que entram acabam querendo aderir o modelo total e fazer toda a transformação, mesmo não sendo exigência de ter uma reforma total de mobiliário, enfim. Uhum. E o processo é um pouco mais lento do que o associativismo, por isso acaba fazendo que a gente tenha um crescimento um pouco menor. Em Sim. contrapartida, ela tem os seus diferenciais em relação Sim. a isso, né? Sim, A com franquia certeza. associativismo tem as suas vantagens, suas desvantagens, Exato. cada um com a sua. São modelos. Os dois modelos são muito bons. Exatamente. Basta você Sabendo saber ser bem tocado. Sabendo ser bem tocado e sabendo qual é a tua expectativa em relação àquilo. Exatamente. Tanto você como franqueador, quanto com você como farmácia. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Daniel, você é head de negócios, né, da Master Pharma. As nossas 7 redes, com certeza, tem, né, um head de negócio, tem os seus negociadores. E para todas as farmácias do Brasil, porque nas 7 redes, cada farmácia tem o seu negociador. Conta para nós um pouquinho do teu trabalho como head de negócio. O que tu faz, qual é a tua expectativa e aonde sempre como é que você foi contratado para chegar aonde? Vamos lá, Marcelo, só é importante trazer, né? Porque quando a gente chegou na área de negócio teve uma trajetória, né? Como eu te falei ali, acabo entrando primeiramente na Master Pharma como supervisor, vou ter esse contato diretamente com as lojas, então entendendo a essência de fato na Master Pharma, isso lá em 2000, né? Vou para o mercado de trabalho com indústria, distribuição, certo? Então um canal direto com venda, entendendo de produto, entendendo de precificação, né? E lidando diretamente com os donos da loja. Quando volto para a Master Pharma, volto na área de merchan, então de conhecimento e ferramenta do marketing que a rede já tinha, né? Então, junto com o Enio lá, que é o nosso diretor de marketing, então eu fiz todo o trabalho, né, de monitoramento e acompanhamento da aplicabilidade das ferramentas que a gente já tinha na época, né, entre tabloide, etiqueta de precificação, etiquetas promocionais. Então a gente tratava muito isso, fazendo até inclusive o gerenciamento de categoria com as lojas, né? Em 2006 eu vou para a área de private, quando a gente desenvolveu o nosso cartão de crédito, vou chamar aqui, né? Então, e aí em 2010 eu acabo recebendo o convite para assumir a área de negócio. Então essa construção dentro da Master Pharma, ela veio ao longo de muito tempo, né? E baseado muito na questão da venda. E o desafio de quem senta na posição de negociador ou de compra é sempre fazer com que a indústria, a distribuição entenda que tu não tá ali como um inimigo ou um cara para apertar ele, tu tá ali para gerar bons negócios. E essa é a essência da Master Pharma. O modelo que a gente acredita, e eu vindo da parte de venda, eu não estava lá para apertar ou tirar alguma coisa, muito pelo contrário, é para agregar valor dentro das portas, porque esses são os pilares que sustentam não só a Master Pharma, mas toda a rede associativa tem 3 pilares que sustentam esses negócios, que é indústria, distribuição e farmácia, ou farmácia, distribuição e indústria. Se a gente não tiver esses 3 pilares bem estruturados e fortalecido, não existe as bandeiras que compõem hoje, seja ela no modelo associativismo, seja no modelo do Emerson aqui, da São Rafael, da própria farmácia, que são modelos franquias, né? Então, a gente entendia que a cadeia ela tinha que ser forte no todo, né? A gente tinha que criar uma estrutura
que fosse positiva dentro desse ecossistema, né? Sim. Então, essa entrada foi o primeiro desafio, mostrar para essas indústrias que eu não estava ali apenas para uma questão de compra ou para trazer apenas um desconto, algo a mais para a loja. Claro que hoje a relação de negócio, ela não tem como não passar pela questão de preço, de negócios de produto, de tudo discutir, né, caixinha dentro da farmácia, né? Mas mais importante é criar modelos de negócios que sejam estruturados para que alimente, né, toda a cadeia. Então, a entrada dentro da área de negócio, ela passou por todas essas jornadas, né, até 2010, para que a gente pudesse começar a construir uma história de relação de negócio. E aí o desafio, né, Marcelo, que a gente sempre teve lá nos primeiros momentos nossos, era o fato da distância, né? Para quem não conhece, a gente já deixa o nosso convite para conhecer a nossa cidade, Criciúma, né? O acesso não é muito fácil, porque o nosso aeroporto é um aeroporto hoje pequeno. Na época a gente até sofria, porque hora tinha voo, hora não tinha, né? Mas então a gente tinha que criar proximidade com a indústria. E essa proximidade, ela vinha de uma relação de tu construir uma confiança, né? E começar a criar relações de negócio baseada em entrega. Então acho que assim como os compromissos de qualquer rede hoje, seja ela privada, seja ela franquia, eu acho que ela passa sempre pelo ponto de responsabilidade, comprometimento com todo o sistema para que as coisas funcionem. Ô Dani, dentro disso que você está falando, eu queria trazer um tema aqui. Aqueles que estão aqui nos assistindo, muitas vezes são farmácias independentes, Sim. querendo entender o que é a Fecofar e quais são as redes que estão dentro da Fecofar. E aí você tocou num assunto muito interessante. Nas minhas jornadas junto ao varejo, nesses 25 anos que eu caminho nesse negócio, a primeira pergunta que um lojista, um empresário independente faz é: se eu entrar numa bandeira que você está me indicando, eu vou ter melhores condições? Eu vou conseguir comprar melhor? Essa é a primeira pergunta. Não que o associativismo ou a franquia seja só isso. Mas você mesmo disse que é o sistema nervoso central de qualquer associação é a negociação. Sim. Né? Nas nossas conversas, Williams, é o sistema nervoso de tudo. E, de fato, quando você pergunta para um lojista independente que está decidindo entrar, ele diz, cara, eu preciso melhorar a minha condição. Óbvio, ele precisa ter competitividade para se manter de pé. E esse é o seu papel, né? Você leva essa melhor condição, você leva essa melhor margem para ele conseguir se tornar competitivo a nível de rede. Sim. Né? Então, eu queria que você desse uma palavra agora para aquele lojista independente que está carente muitas vezes nessa área e que talvez esteja por tomar uma decisão de entrar numa rede. O que hoje você, na sua área de atuação, consegue entregar para esse lojista? Willis, vamos lá, eu acho que a Master Pharma, ela nasce exatamente dessa dor, certo? O Enio, irmão do Marcelo, tinha uma farmácia na época, lá em 96, certo? E ele tinha um sentimento já lá atrás que ele precisava se unir de alguma maneira, certo? Para se tornar forte perante algumas redes que já estavam existindo lá. Em Santa Catarina nós tínhamos 2 redes aí bastante fortes, tendo uma certa dominância do Estado, e a ideia da Master Pharma no primeiro momento era que ela precisava, dentro do sentimento do Enio, que não existia obviamente a Master Pharma, mas ele precisava fazer alguma coisa para comprar melhor, para que ele pudesse fazer frente. E as dores, incrível, isso foi lá em 96, mas elas continuam semelhantes até hoje. Sim. Essas são as primeiras dores do primeiro canal, né, do canal independente, vamos dizer assim. E, obviamente, quando tu fala de comprar melhor, não quer dizer que as distribuidoras ou as indústrias não acabem gerando essas condições competitivas para essas lojas. O problema é de que forma essa loja está conseguindo enxergar essas oportunidades e organizar o seu modelo de compra. Perfeito. Porque quando a gente pega o pequeno, médio varejo, que é a realidade da Master Pharma, geralmente ela é uma empresa familiar. É o marido, a esposa, um filho, certo? Que estão na frente desse negócio. E acaba que esse gestor, ele acaba não sendo só gestor
da farmácia, ele é gestor do negócio farmácia, mas ele também é gestor da família dele, certo? Então, hoje, a Master Pharma, ela trabalha com uma série de ferramentas, nós temos aí 23 ferramentas hoje, Williams, que conciliam com essa gestão de negócio. Então, hoje, a Master Pharma hoje, ela tem mais de 80 parceiros dentro do portfólio dela, certo? São mais de 47 OL, se eu não estou enganado aqui agora, né, para mim não errar os números, certo? Levando a oportunidade direto da indústria para as nossas lojas. Eu costumo dizer hoje, Williams, que a loja que está tracionando os pedidos dela através da nossa plataforma de compra, que é o CIP Master, ela tem uma melhoria na rentabilidade dela em torno de 7 a 10%. Para mim não chutar alto, porque eu sei que o nível de informação hoje chega muito rápido nas lojas também. O problema não basta só chegar a informação, é como tu faz essa informação ser aplicada de fato no dia a dia daquele empreendedor, certo? Que tem multifunções dentro da loja, porque ele é psicólogo, ele é um médico, ele é o farmacêutico, ele é o pai de família. Ele é que abre, ele é que fecha. Exatamente. Então, hoje o papel da Master Pharma, ele transcende a questão só de negócio. Não que não continue sendo importante, mas ele tem que... Nós temos hoje, né, e a gente investe muito em ferramentas para criar facilidades para esse lojista. É como assim, né, Dani? Alguém que está com fome, você dizer assim, eu quero cortar o teu cabelo. Ele vai dizer, primeiro eu quero comer. É igual o empresário que está sozinho e ele tem 23 ferramentas, como você falou, mas ele diz assim, primeiro eu preciso melhorar minha compra, melhorar minha condição. Então eu acredito que é uma dor latente do independente hoje, sem dúvida, e a organização de um associativismo, eu vou dizer assim, puro e genuíno, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu estou te falando isso, porque uma junção de CNPJ sem padrão, para mim não é associativismo. Com todo respeito, mas não é. Você sair pegando o CNPJ e juntar num lugar e dizer que aquilo é um associativismo, sem levar nenhum tipo de assistência, sem levar nenhum tipo de ajuda, sem se preocupar com o empresário de verdade, isso não é associativismo. Para mim não, é a minha opinião. Agora, dentro da Fecofar, nós temos 7 redes que se preocupam com o empresário, que se preocupa com o balconista, que se preocupa com o farmacêutico. E não à toa você menciona 23 ferramentas, né? E eu tenho certeza que com o Emerson também não é diferente. Com certeza. O Williams, e é legal essa tua fala, porque é o seguinte, a Master Pharma, ela sempre foi muito forte na questão da responsabilidade. Então, a gente tem um nível de entrega hoje muito forte. Tanto que quando uma loja ela adere à questão da Master Pharma, ele assina um contrato conosco, onde ele tem deveres e obrigações, certo? E nós temos dever e obrigação com eles, certo? Assim como uma indústria, uma distribuição que venha fazer parceria conosco, a gente também assume essas responsabilidades, certo? Então, a nossa empresa hoje, a Master Pharma, ela é baseada, sim, em muita entrega. E eu acho que é isso, o nascer da Fecofar, ele vem muito pautado nas responsabilidades que cada rede tem que ter dentro da federação e a federação tem que ter com os nossos parceiros. Então, com todo respeito às 7 redes, mas a Fecofar ela tem um DNA muito forte da Master Pharma, certo? Pelo fato de que a gente sabe o tamanho da responsabilidade e é nesse modelo de negócio que a gente acredita, um modelo de entrega, de responsabilidade. Sem o mundo faz de conta, né? Que, não, faz isso que amanhã eu vou... Não, a gente cobra muito das nossas lojas. Para você ter uma ideia, hoje, Williams, a gente tem mais de 100 colaboradores da Master Pharma. Dentro desses 100, nós temos 24 supervisores e mais 4 coordenadores responsáveis em visitar essas lojas mensalmente. Para quantas lojas? Para 1.230 lojas hoje. Quantos estados? Hoje nós estamos presentes em 12 estados da federação, certo? Então, e com projeção de crescimento até 2030. Essa história também, depois a gente até vai falar um pouquinho mais, mas ela tem um novo nascer, a Master Pharma. Ela nunca parou no tempo, a gente está sempre olhando para o mercado, né? Seja ele o mercado atual e seja o mercado futuro. Para chegar em 1.200 lojas, a gente lançou um projeto lá em 2021, que era o projeto Crescer, certo? Que ele tinha o papel de chegar em até 1.300 lojas, que é o nosso desafio aí de 2025. Tipo, nós perguntamos mais. O Emerson, e
A São Rafael, você falou, né, da vida do Emerson, quando você abriu a farmácia, que você chegou a 15 lojas, e a rede São Rafael, né? Agora a franquia, né, Certo. Farmácia São Rafael. Conta pra gente como que você chegou, né, na criação da franquia e como que ela está hoje. Bom, nós começamos, né, com a primeira São Rafael há 28 anos atrás e não tinha trabalho para mim e para o meu sócio na época, que nenhum dos dois era farmacêutico, nós precisávamos contratar uma farmacêutica. Então, comecei eu e uma farmacêutica e mais uma outra colaboradora. E fomos trabalhando, fomos, né, e reinvestindo 100% de tudo que sobrava na loja. Então, fizemos isso durante muitos anos da nossa vida. Só tirava da loja para sobrevivência. E acumulando, né, esses lucros que a gente ia tendo desde a primeira loja, mesmo com dificuldade. Mas a gente logo depois, aí, uns anos depois, conseguiu montar a segunda loja. E foi aí então que meu sócio tocava uma loja e eu tocava a primeira loja. Nos organizamos e fomos ganhando espaço, ganhando, né, engordando e vendo oportunidades, e fomos para a terceira loja. E aí que começou um pouco de problema, porque daí era 3 lojas, né? A terceira loja cuidada pela esposa do meu sócio, então um cuidava de um jeito, outro cuidava de outro, era o mesmo nome com 3 formatos diferentes. Foi aí que a gente teve que pagar para aprender. E aí fomos buscar quem conhecia, fizemos consultoria com alguns conhecidos aí, parceiros de São Paulo, e fomos visitar em loco. Passamos uns dias lá, aprendemos um pouco melhor como fazer, e aí que tomamos a decisão de organizar a casa, sair do operacional, e essa eu diria que foi uma das decisões mais duras que a gente teve, porque é a saída operacional, para nós organizarmos a estrutura, né, criarmos os departamentos da empresa, e aí sim a gente começar a montar mais lojas. Demoramos 2, 3 anos sem abrir mais nenhuma, só organizando, né, ganhando corpo. 3 lojas durante 2 anos. Ficamos aguardando mais de 2 anos, depois de 3 lojas, ficamos mais de 3 anos, 2, 3 anos sem abrir nenhuma, só estruturando. Organizando. Em contrapartida, em 1 ano nós abrimos mais 3 lojas. Então nós dobramos o número, só que aí, né, cresce, organiza, cresce e organiza. Organiza, quando vai crescer, bagunça de novo, tem que organizar de novo. Verdade. Mas foi assim que, há 8 anos atrás, nós estávamos com 8 lojas, e aí surgiu a possibilidade, né? Surgiu a visão nossa em relação a, daqui um pouco, Chapecó não tem mais espaço para lojas próprias. Nós vamos ter que montar fora de Chapecó. Porém, com todo o ônus de ter que montar a parte de funcionário, a parte de investimento, né? Então, tu ia ficar com uma escalabilidade muito devagar e com toda a responsabilidade. E não estando presente na loja. Então, e não sendo da região, porque hoje farmácia é uma relação de confiança. Ainda tem muito, quanto menor a cidade, mais relação de confiança tem. Mas até nas grandes cidades, né? O consumidor, a grande maioria, não troca frequentemente de farmácia. Eles são fiéis a determinadas farmácias. E foi assim que 8 anos atrás a gente começou com um projeto de franquia para levar o modelo que já estava testado e funcionando muito bem em Chapecó, com loja própria, para outras cidades. E aí que iniciou a São Rafael Franquia 8 anos atrás. 8 anos atrás. 8 anos atrás. Hoje, onde que vocês estão no Brasil e quantas lojas tem? Hoje a gente está em Santa Catarina, que é a nossa sede, né, Chapecó. Sim. Então, começamos o projeto em Espiral, o mais próximo de Chapecó possível, para nós poder dar suporte, porque um dos nossos grandes diferenciais é o modelo de negócios, a forma que a gente trabalha, os treinamentos, as ferramentas que a gente usa, mas o suporte que nos diferencia. Então, quanto mais próximo de Chapecó nas primeiras lojas, melhor seria o suporte. Com certeza. E foi assertivo. Nós precisando vender projeto de franquia pronto, primeira loja que surge, Campinas, São Paulo. E a gente tem que agradecer, e o cara, mas eu tô com a grana, eu quero montar. Nós vamos começar atravessado. Eu e meu sócio, Roger, cara, vamos seguir o nosso projeto, vamos seguir para a primeira loja perto de Chapecó, que é onde a gente consegue dar suporte. E foi assim que nós começamos. Então, hoje nossas lojas estão em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. São 50 lojas e franquias e 15 lojas próprias. E final do ano passado a gente startou a franquia de manipulação, que nós não tínhamos. Então agora nós começamos com um projeto bem estruturado, diferenciado, de manipulação também. Começamos no final do ano passado
e hoje nós estamos com 10 lojas de manipulação franqueadas. Vocês têm loja de manipulação própria? Temos, a loja piloto é a nossa lá, que dá toda a base de treinamento e suporte para todas as outras lojas que estão dentro da rede. São Rafael Manipulação. São Rafael Manipulação. E vocês têm projeto de expansão a nível Brasil? Como é que está o projeto da São Rafael? Alguma farmácia independente que esteja procurando uma franquia? Como é que funciona hoje? Hoje, basta querer, ter vontade, né, nos escolher e a gente também fazer a escolha de qual que é o perfil do franqueado ideal. Tem que ter conexão, né, Marcelo? Não basta querer, tem que ter conexão. Tem que fazer sentido, então é um alinhamento de expectativas. Mas hoje está aberto para as farmácias que querem se transformar em São Rafael, é só entrar em contato conosco, a gente vai alinhar as expectativas, passar quais são as possibilidades, fazer uma validação do ponto dela, né? Ou junto com a franqueadora e junto com o franqueado buscarmos uma nova possibilidade de ponto, validarmos para poder estruturar. Tá, mas se uma farmácia de São Paulo quiser, hoje ela pode. Ela entra em contato, vocês... São Paulo, a gente tá dentro das cidades que a gente dá suporte, sim. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. São os 4 estados que a gente está aberto a colocar mais unidades. Uma pergunta, a gente está começando a ir para a reta final, mas uma pergunta que eu acho que é muito importante é meta. Vocês acham importante, eu sei que o Williams falou aqui, né? Vocês acham importante cumprimento de meta, tanto para uma farmácia que vai entrar para a rede, quanto a própria rede, não só com o fornecedor, porque quando você tem uma ferramenta, para aquela ferramenta funcionar, você coloca meta. Vocês acham importante cumprimento de meta, não? A meta é pré-requisito, né, Marcelo? O Daniel falou primeiro e o nosso formato de trabalho é o mesmo. É o ganha-ganha. É parceria, ganha-ganha. Não pode ser bom só para um lado. Então, no momento que você tem os objetivos, eles precisam ser cumpridos. Por quê? Porque senão uma das partes normalmente vai ficar fraca, né? Se a meta de parceria, de compra com o fornecedor, você precisa cumprir. Por quê? Porque o fornecedor te fez uma situação diferenciada. Então, é um ganha-ganha. Para que ele consiga manter essa condição, você precisa cumprir com o teu objetivo. Se a gente passa, né, faz uma parceria com um franqueado que quer vir fazer parte da bandeira São Rafael, e a gente faz um alinhamento de expectativas, no momento que a gente deixa de entregar algo que foi combinado, a gente está descumprindo, não vai deixar ele satisfeito. Em contrapartida, ele também entendendo o projeto, fazendo esse alinhamento de expectativa e entendendo qual que é a parte dele em relação a essa entrega, ele também precisa cumprir, porque senão alguma parte vai sair perdendo, que no caso seria a franqueadora. Meta, ela funciona para tudo. Acordo, eles funcionam e eles precisam existirem, né? Esse alinhamento de expectativa, a meta nada mais é do que um alinhamento de expectativa com um objetivo claro para ambos. Olha e ele só. precisa ser cumprido e não pode ficar fora de qualquer negociação. Daniel. Bom, Marcelo, falar de meta para a gente é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que não existe desafio sem tu saber aonde tu quer chegar, os propósitos que tem. E ele começa, obviamente, desenhando pelos números, né, e trazendo sempre muito essa questão da meta. A Master Pharma, ela sempre foi uma empresa muito preocupada com isso, né, e não tem como caminhar, crescer, se desenvolver se a gente não botar os desafios, né, olhar para ele e trazer isso realmente como um propósito, né? Então, estava falando aqui um pouquinho antes do nosso time de comercial lá no nosso time, ele é muito cobrado através do nosso diretor Eduardo Graço lá, que é o diretor comercial, que desempenha um trabalho fantástico dentro das lojas, fazendo com que a loja ela tenha a layoutização, fazendo que ela aplique as ferramentas de marketing, fazendo com que a loja utilize as ferramentas digitais que a gente vem desenvolvendo, seja ela do CIP Master, que é o nosso sistema de compra, seja ela do Cimagem, que é o de gestão, o MAP de precificação. Estamos trazendo agora mais 2 novas ferramentas, que é o Space Master e mais o Meta, né, que logo os supervisores vão estar falando aí com as nossas lojas também. Então, assim, eu acho que tudo que a gente desenvolve, ela tem que ser baseado, sim, em meta, em entrega, responsabilidade. E nós temos um time muito forte na loja, né, visitando esses associados para que tudo que a gente desenhou internamente seja cumprido ali na ponta. Obviamente que a gente está aqui, né, Emerson? A gente tem o privilégio, muitas vezes, de sentar com indústrias
que para a nossa realidade lá no interior de Santa Catarina seria muito difícil estar tendo esses acessos com a indústria. E a FECOFAR vem proporcionando isso, trazendo muito conhecimento para a gente. E a gente aqui no papel de gestão tem o desafio de como eu transformo essas informações em realidade e como faço chegar nos nossos lojistas. Então, o nosso desafio diário é se alimentar diariamente desse nível de informação que a gente recebe por parte da indústria, né, e multiplicar ela dentro dos nossos associados. Nosso desafio aqui é fazer com que o pequeno se torne cada vez mais forte. Williams, realmente, metas, né, para qualquer farmácia, para todas as farmácias que estão nos ouvindo, é importantíssimo. Poxa, Emerson, a tua colocação foi muito... É alinhamento de expectativa com o objetivo. Se você colocou um objetivo, você tem que cumprir. Você tem que ir atrás para poder cumprir. Uma outra pergunta que a gente tem ouvido constantemente das farmácias, e é importante vocês colocar a opinião de vocês também, o mercado está mudando bastante. E estão surgindo coisas que às vezes para nós é nova, quando a gente vai ver no mercado, já está existindo e-commerce. Né? Às vezes a gente não fala em e-commerce e quando vai ver, poxa, mas isso aqui já tem gente trabalhando. Né? E a tecnologia vindo pesado, né, para as farmácias. E tem gente que pergunta assim, Marcelo, tu acha que isso veio para ficar? Qual é a opinião de vocês? Marcelo, eu acho que tem muita coisa surgindo no mercado, né? Algumas novas, algumas nem tão novas assim. Mas, primeiro de tudo, não adianta querer colocar cortina numa casa que não tem nem telhado, entende? Então, a farmácia ela tem que começar olhando a estrutura dela, se ela está cumprindo com o papel de fazer o básico, né? Porque o básico bem feito hoje ele funciona muito bem e sempre vai funcionar. Então, no momento que ela está fazendo o dever de casa dela, né? Ela está olhando, está se atualizando, está fazendo parte de alguma rede, independente se é associativismo ou é franquia, mas ela está olhando o mercado, está se estruturando, está olhando o mix, está olhando a precificação inteligente e estratégica, que olhar a precificação é com inteligência e com estratégia, com certeza. Dados. Ela está olhando as oportunidades que o mercado dela tem, como é que está o time, como é que está o atendimento, como é que está a qualidade do atendimento da loja dela. Se ela está fazendo tudo isso, depois disso pode ser um passo, um e-commerce, um televendas, né? um totem digital de autoatendimento. Ela pode ir para, né, uma atenção farmacêutica que também, né, vem crescendo, e a atenção farmacêutica ela existe há muito tempo. O que é atenção farmacêutica, né? É você dar atenção, né, pelo profissional farmacêutico, às demandas que o cliente tem. Porém, todos os atendentes das lojas, independente de ser farmacêutico, não precisam estar capacitados para quê? Para realizarem também o atendimento de necessidades dos próprios clientes. Então, a loja pode aproveitar todas essas novas tecnologias que têm tendências, mas ela tem que fazer o dever de casa dela básico primeiro. E depois, sim, né? Alguns querem atropelar. E a gente já viu muita coisa sair atravessada. Por quê? Porque não está fazendo o que tem que fazer em casa e tu está olhando, tu está gastando foco e energia com coisas que ainda não cabe para o teu negócio. Sim. Olha aí. Perde o foco. Pessoal, então as mudanças vieram para ficar, mas não adianta você querer fazer coisa nova se não tiver fazendo o básico na tua farmácia. Exatamente. Daniel, tua opinião? Marcelo, sem dúvida nenhuma, o canal digital dentro das farmácias é uma realidade, não é o amanhã, já é o hoje. Então, as lojas têm que estar, assim, atentas a todas as oportunidades do canal digital, seja e-commerce, seja através das plataformas de compra, seja através das plataformas de benefício ao paciente, certo? Então, hoje é inevitável. Uma loja brigar contra isso não tem como. Mas é como o Emerson falou, eu acho que tudo é um passo. A gente tem aí adequações de mix para fazer, a gente veja as dores da farmácia. E quando a gente olha para a realidade hoje, principalmente do canal independente, a gente vê que tem muita oportunidade no quesito saúde, e esse é nosso papel, é a nossa essência. Não adianta a gente, com todo respeito, mas não adianta a gente falar de biscoito, de refrigerante dentro de uma farmácia se a gente não tiver realmente estruturado para servir naquilo que a gente se pôs a fazer, que é cuidar de saúde.
Então esse é o nosso papel, esse é o olhar que a gente tem que fazer e com isso trazendo sempre a tecnologia. A tecnologia ela é importantíssima para acelerar, para dar mais capacidade para a gente fazer, a fala da Emerson foi muito boa, no que realmente eu preciso gastar energia. Então o papel das redes aqui é fazer com que esse empreendedor tenha maior facilidade e mais agilidade. Eu costumo dizer hoje, né, que a gente não é o maior comendo o menor, é o mais rápido comendo o mais lento. Então a gente precisa ser ágil em tudo que a gente vai trazer. Então ter redes, né, se filiar, entrar para alguma federação que permita com que essa loja tenha acesso às ferramentas digitais é essencial para a permanência desse varejo independente hoje. Né? Então, ótimo. Seja ele, Marcelo, não só o independente e o pequeno, porque a gente fala muito aqui da loja pequena, mas hoje a gente vê na parte de tecnologia uma dor muito grande das médias contas. A gente está vendo oportunidade aí dentro desse grupo econômico, aí, gente com 14 lojas, com 10 lojas, sofrendo muito na parte de tecnologia. Então, eu acho que tem muita oportunidade para esses donos de lojas também, né, olhar para esse mercado que a gente está trazendo e sem esquecer, a essência ainda, a nossa riqueza ainda são pessoas. O atendimento humanizado, o atendimento capacitado, e aí vem um papel importante, né, Emerson? Com a FECOFAR, trazendo agora a faculdade FECOFAR, desde curso livre, curso de pós-graduação, MBA. Então, acho que esse olhar é extremamente importante. O Williams até fala, a gente vai capacitar o profissional e amanhã depois pode ser que ele mude do nosso negócio, da nossa loja. É fato, é uma realidade. Mas a gente tem que entender que a gente está melhorando o perfil dos nossos negócios. Certo? Bacana, então, eu acho que a tecnologia hoje é fundamental para os nossos negócios. Isso. Com a criação da FECOFAR, e hoje Master Pharma e São Rafael são federadas, né? Vocês acham que a FECOFAR está ajudando vocês? Né? O que vocês poderiam nos falar rapidamente sobre a FECOFAR para vocês? É um motivo de orgulho, né, Marcelo? A FECOFAR é um divisor de águas para nós, né? Eu sempre falo para o meu sócio e acaba virando até uma brincadeira. A São Rafael tem 65 lojas, né? Nós somos muito pequenos para querer ser muito grande e somos muito grandes para querer ser pequenos. Porém, sozinhos eu acho que a gente não teria a facilidade e os acessos, os benefícios que a gente está tendo hoje com a junção das 7 redes e criando a federação. A FECOFAR veio para unir forças. Eu acho que todos os que estão envolvidos acabam ganhando. Acabamos tendo visibilidade, acabamos tendo acesso a novas plataformas, a sistemas de inovação, inteligência de mercado que talvez sozinhos ficaria inviável, né? Algumas delas. Então, eu acho que juntos a gente consegue simplificar, ter uma estrutura mais robusta para ser mais assertivo nas ações, porque isolado, as dores são as mesmas, vamos combinar, as dores dos negócios são muito semelhantes. No momento que 7 buscam uma solução para 7 problemas, cada uma buscando uma solução, ela nunca vai ser igual a gente pensar junto, as 7 redes pensar junto e buscar uma solução normalmente única, às vezes com poucas customizações para atender a demanda de todos. Então, juntos a gente vai conseguir, já está conseguindo, né? Já estamos colhendo os frutos, graças a Deus e ao nosso trabalho, né? Sim. De facilidades, de situações que se tornaram possíveis, que antes não eram no momento que a gente estava sozinho. Então, muito feliz de fazer parte. Bacana. Bom, Marcelo, falar da FECOFAR é algo que nos enche de orgulho, enche o nosso coração, né? Eu acho que a maior riqueza da própria FECOFAR está dentro do que compõe ela, que são as 7 redes. A gente tem as nossas competitividades no campo, as nossas diferenças, mas as nossas histórias elas se misturam em todos os momentos, desde que existiu o modelo associativismo ou franquia. O Emerson foi já um parceiro Master Pharma lá no nascimento dele, certo? E um grande amigo, se tornou grande amigo, né? Porque eu acho que esse é o fundamental das coisas, a gente ter a passagem na vida profissional e fazer amigos.
E hoje com a Fecofar a gente volta a estar muito próximo, né? Não que a gente tenha se distanciado, mas hoje a gente troca muita informação. Então a Fecofar ela tem uma riqueza junto com essas 7 redes que é se permitirem a trocar ideias, né? E contribuir para o mercado como um todo. De novo volta aqui o ecossistema, né? O que a gente pode fazer como 7 redes hoje para alimentar esse sistema todo, seja a indústria, seja a distribuição e a farmácia. E todo mundo que compõe a Fecofar hoje tem essa preocupação de dizer como eu posso fazer melhor, certo? Não é a Fecofar se tornando uma federação para superar as redes, né? Então, com a Fecofar a gente ganhou a faculdade, a gente ganhou mais proximidade com a indústria, como o Emerson falou, mais visibilidade no mercado. Então, eu acho que essa é uma riqueza que a Fecofar trouxe para cada bandeira que compõe, né, a instituição Fecofar. Que bom saber que estão sendo importantes. Williams, a gente ouviu falar aqui no termo, né, Universidade Fecofar. O que tu pode falar para a gente desse tema? Bem, falar de universidade é falar de pessoas, né? De uma forma resumida, é falar de pessoas. E falar de pessoas é falar de negócio. Sem pessoas, as farmácias só com prateleira e computador e esse monte de ferramenta não vai funcionar. A gente vai sempre precisar de pessoas. Então, pensando nisso, a gente lançou a universidade, né? Como já foi falado aqui, mais de 50 cursos de MBA e pós-graduação. Digo aqui, 50% subsidiado pela Fecofar. A Fecofar subsidia 50% dessa mensalidade, ou seja, a gente investe na capacitação dessas pessoas. Hoje nós temos 15 mil pessoas trabalhando nas 3 mil lojas, é muita gente, mas é gente que está lá no balcão, que está lá no dia a dia, que está lá na cidadezinha do interior, que muitas vezes a indústria não tem braço para chegar. Então, nós pensando em pessoas, desenvolvemos essa plataforma, temos os cursos livres para quem ainda não tem a graduação para se qualificar para uma pós, e dentro dos cursos livres a gente também incentiva ao ensino, com vouchers, com vale-compras, com premiações, ou seja, a gente criou um ecossistema de desenvolvimento de pessoas e também, digo aqui, possibilidade de maiores ganhos. Perfeito. Sim, está dizendo que o funcionário da farmácia ele pode ganhar alguma coisa para se treinar? Então, Marcelo, no começo, um pedido do Marcelo, né? Williams, a gente precisava pôr um prêmio. Mas prêmio para a pessoa estudar, Marcelo? A gente já está dando acesso. Não, cara, é porque isso vai ajudar eles a comporem o salário deles, a premiação, eu acho que vai ser bacana. Vamos tentar arrumar aí uns 20 pila para cada curso, né? E a gente foi surpreendido que na primeira ação que a gente fez, a gente conseguiu vouchers de R$100. Então você imagina, a pessoa estuda, se qualifica e ainda leva para casa R$100. Então isso, para nós, é assim... Tem uma frase que diz aí que tem coisa que o dinheiro não paga. E de fato, a Universidade Fecofar é uma coisa que nos enche de muita alegria, porque a gente vê que o dinheiro que a gente arrecada com a indústria não fica numa instituição. Ela vai para o balconista, ela vai para o farmacêutico, ela vai para o dono da farmácia. De fato, chega. Fortalecer o PDV. Fortalecer o PDV. Esse é o objetivo. Então, a indústria hoje sente segurança em colocar o recurso, porque sabe que vai chegar no profissional do balcão. O profissional do balcão olha e fala assim, tem alguém preocupado comigo? E a gente qualifica as pessoas. Ah, a pessoa vai sair, vai para outra rede, mas ela levou conhecimento e a gente ajudou no todo. Perfeito. Quando você ajuda para o todo te ajuda também. Olha que bacana. Williams, e o legal disso aí também é o seguinte, né? Com a Universidade Fecofar, eu vou botar aqui talvez algo para te correr atrás, né? Um desafio. Mas a faculdade ela tem um papel social também. Sim. E eu tenho certeza que tu já deve estar elaborando o seguinte: aquela pessoa que está nos ouvindo, mas que não faz parte do nosso segmento farma, ela vai poder ter acesso à faculdade amanhã depois, seja ela para o seguinte, eu tenho interesse de entrar para o mercado farma, certo? Será que talvez ela procurando uma farmácia, manifestando o desejo dele, né, de querer dizer o seguinte, olha, eu queria fazer parte do quadro de alguma farmácia, Sim. certo? A Fecofar tem a disponibilidade de capacitar profissionais que hoje não atuam dentro da área de farmácia, Sim, certo? Eu acho que isso traz aí uma oportunidade para as pessoas de forma geral. Sim. Que têm o desejo de fazer, porque eu acho que todos nós,
de alguma maneira, fomos empurrados por alguém, tivemos alguma oportunidade para fazer parte desse mercado. Então, eu tenho certeza que nesse nosso universo aí, tem muita gente olhando para nós, olhando para o nosso segmento e querendo saber o seguinte, como eu posso me capacitar para um dia fazer parte desse cenário? Certo? Então, fica aí uma oportunidade aí, William. A gente já sai trazendo uma nova meta, um novo desafio aí. Gente, quando fala em 1 hora, a gente acha que é bastante tempo. Já tá? estamos em Mas já estão brigando com a gente há bastante tempo. Então vamos aqui entrando para os finalmente. Emerson, tuas palavras de consideração sobre esse nosso bate-papo, para as farmácias de vocês, da São Rafael, para as farmácias que querem procurar uma rede. Marcelo, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, e é muito conhecimento, né? São 7 redes que não são de hoje, né? 7 redes com muitas décadas de trabalho aí envolvidas, então a gente não chegou aqui de graça, então a gente não precisa inventar a roda, né? A roda já foi criada. Hoje a gente tem estrutura e consegue entregar ferramentas e treinamentos aos nossos franqueados que sozinhos é muito mais complicado para eles estarem batendo, né? Brigando, buscando, disputando esse mercado que é tão competitivo, né? Independente se o franqueado busca um associativismo ou uma franquia, que eles têm algumas diferenças, e é bom entender para quem está buscando essas possibilidades, é saber que a preocupação nossa é entregar o melhor para ele, preparar ele para jogar o jogo do mercado, deixar ele de igual para igual para quem está trabalhando hoje, atendendo às necessidades dos clientes, né? Com a maior diversidade possível de produtos e serviços que atendam aquela cidade, aquele bairro, aquela região onde a farmácia está inserida. Hoje, as farmácias que prosperam, elas estão com essa visão. A gente não enxerga hoje farmácia com uma visão diferente disso prosperando, né? Hoje ela tem que ter uma visão de que as necessidades do cliente, elas precisam ser atendidas num todo. O cliente não quer ter 2 ou 3 farmácias de opção. A maioria dos clientes, eles são fixos de determinadas lojas. E são muitas farmácias que ele tem como opção do leque de escolha dele. Com certeza. A farmácia que quiser ter o maior número de clientes possível, ela tem que estar preparada para atender todas as necessidades desse cliente. E é isso que a gente está fazendo, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel, de entregar até condição comercial, né? Que é uma preocupação que a grande maioria tem, e está aí a condição comercial. Tem, inclusive, condição comercial diferenciada, que talvez sozinho você não ia chegar nem próximo disso, mas não é só isso, é um todo, né? É um todo. É um todo. Daniel. Bom, Marcelo, como tu falou, né? 1 hora passa rápido, quando a gente entra aqui para o espaço, a gente entra com aquele friozinho, né? E de repente, quando tu vê, acabou dando tempo. Preparei aqui uma jornada para a gente poder falar tudo, né? Desde de marcas exclusivas até do nosso projeto Inspira Master Pharma, mas realmente o tempo vai nos tomando aí e não tem como a gente em 1 hora conseguir falar tudo que a gente tem desejo de transmitir. Primeiro, obrigado pelo momento, em nome de toda a equipe da Master Pharma, né? Quero agradecer demais ao time de negociação, à área comercial, ao nosso time de marketing, que proporciona isso. Hoje eu não falo em nome de Daniel ou de uma única pessoa. A gente fala de um conjunto de pessoas que tornam isso realidade, né? Então, a todas as nossas farmácias, obrigado por confiarem, por acreditarem, né, na gente. Aquelas farmácias que de alguma maneira tá passando por alguma dificuldade, tem alguma dúvida de como prosseguir nesse nosso mercado que é extremamente desafiador, fica aí a oportunidade das 7 redes, né? Eu acho que a gente faz um trabalho muito próximo. As 7 redes aqui que compõem a Fecofar tem muita entrega, são empresas sérias com responsabilidade muito grande para cada um desse mercado que está aí, das nossas farmácias, indústrias de distribuição. Então, obrigado pelo momento. É um prazer estar aqui do lado do nosso amigo Emerson, compartilhar esse momento e contar nossas histórias. O Emerson, como eu falei, é um grande amigo, transcende a questão de negócio. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, Emerson? Com as nossas lojas, com as indústrias, certo? Criar realmente, eu digo sempre, os CNPJs são extremamente importantes, mas sem as pessoas nada disso acontece. Então, as pessoas das indústrias que nos atendem, as pessoas que compõem as farmácias,
eu acho que elas que tornam tudo isso possível. Obviamente, apoiada por um CNPJ. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande para as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Então, obrigado mais uma vez aí. Né? E que a gente tenha outros momentos como esse para contar outras histórias aí. Isso aí. Williams. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado a todos que nos acompanham, que estão prestigiando mais esse episódio. Já estamos no 4º, passa rápido, né? Passa rápido. Agradecer você, Marcelo, por essa dobradinha, né? Estamos caminhando bem, nos entendendo bem. E agradecer o Emerson, agradecer o Daniel. Histórias inspiradoras que com certeza nos motivam ainda mais a nos unir cada vez mais e nos fortalecer cada vez mais. Então, muito obrigado. Bom, estamos finalizando esse nosso episódio. Muito gostoso conversar com vocês. Obrigado pela parceria, pela compreensão sempre com a gente, tá bom? Pessoal, gostaria sempre, né, de pedir para que vocês curtam, para que vocês compartilhem e divulguem. Vocês que são já uma farmácia das nossas redes, compartilhem para que as pessoas conheçam a FECOFAR, conheçam as redes, né, conheçam as pessoas desse nosso ecossistema. Né, e deixando assim para vocês que a gente está no YouTube e também no Spotify. Tá bom, pessoal? Até o próximo episódio. Grande abraço. Abraço a todos.